Diga comigo assim, nunca perca. Não, mas fala com vontade. Diga, nunca perca a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Segunda de Coríntios, capítulo de número 13, versículo 14. Abra sua Bíblia, anote por gentileza. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Talvez quando a gente começar a ler, você vai dizer, ué pastor, já está terminando o culto? Hoje eu vou começar a mensagem pelo final da mensagem, pelo final do culto, amém? Segunda de Coríntios capítulo 13, versículo 14 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E a igreja diz... amém, você até já sabe. Vamos ler no 3, está no telão, bem forte, 1, 2, 3. Amém. O Senhor Deus, na sua infinita soberania, no seu infinito poder, Ele se revela à humanidade de diversas formas, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em só uma pessoa. Não são três deuses, é um Deus só. Diga comigo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ao final dessa carta, Paulo, ele usa as três pessoas em uma só, para liberar uma bênção. Esse texto é um dos versículos mais citados em todas as igrejas no mundo inteiro. A maioria das igrejas terminam as suas reuniões citando esse versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vá ou ide em paz. É sempre assim. Agora preste atenção. Nós somos muito limitados e a gente não consegue muitas vezes entender as três pessoas da Trindade. Por exemplo, a graça do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos muito bem. Muito bem. Por exemplo, nós temos até um culto que é denominado culto do favor de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Nós cantamos aqui que a igreja permanece de pé. A igreja permanece de pé pela graça. Nós estamos aqui eu pastoreio essa igreja não que eu mereça, não que eu sou capaz, eu estou aqui por causa você foi alcançado, você foi liberto das drogas, você se mantém casado, você tem filhos abençoados, não porque você é um super pai, uma super mãe, mas é por causa da graça. Nós somos curados irmãos, a gente arrebenta com a nossa saúde. Eu estava conversando com um pastor amigo, o pastor que fez o nosso casamento, e ele sempre amou Coca-Cola, sempre amou Coca-Cola. Ele até brinca, ele diz, quando chegar nos céus, eu tenho plena certeza que lá vai ter Coca-Cola. Aos 40 e poucos anos, 46, ele infartou, quase morreu. Semana retrasada eu estava com ele. E o que ele estava falando? De Coca-Cola. Eu falei, isso porque o senhor infartou aos 46. Imagina se não tivesse infartado. Você vai no churrasco, os irmãos falam assim, pastor, você não vai comer essa gordura não? Eu falo, não, posso pegar? O cara pega e come com prazer a gordura que vai parar nas veias do coração. Então a gente está de pé a gente não merece. Tem gente aqui que já era para ter morrido de cirrose. Tomou tanta cachaça antes de entregar a vida para Jesus,
que só não morreu de cirrose por causa o que merecia era morrer, mas a graça foi uma verdade. Então a gente entende muito bem a graça, sim ou não? Através da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, nós compreendemos muito bem. João 3,16, porque Deus amou o mundo, todo mundo sabe, e Ele fez o quê? Porque Ele amou, Ele fez o quê? Ele deu o quê? O que Ele tinha de melhor nos céus. O que era que Ele tinha de melhor nos céus? Era Miguel? Era Gabriel? Não, o seu único Filho amado, Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha o quê? Aquele que nasce de novo tem a vida eterna. A vida do crente, a vida da pessoa que entregou a sua vida, o seu destino nas mãos do Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa que nasceu de novo, a vida dela não termina em um túmulo, a vida dela não termina em um caixão, a vida dela não termina em um cemitério. A Bíblia diz que o corpo dela fica ali, os restos mortais ficam ali, mas nós temos uma outra vida eterna na glória. Fecha os olhos aqui na terra, mas abre os olhos eternos. Nós viveremos para sempre. Diga glória a Deus. Então, nós entendemos muito bem do amor de Deus. Você diz assim para alguém que nunca veio à igreja: tem que amar Deus. Deus eu amo, Deus é tudo, Deus é o maior bem que eu tenho. É assim ou não é? Nós entendemos o amor de Deus. Mas sabe, irmãos, eu tenho visto ao longo da minha caminhada cristã que muitos de nós não entendemos muito bem é a questão da presença, da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. A gente não entende. A gente se compadece com o sacrifício de Jesus. Agora está chegando a Páscoa. Você vai ver algumas religiões fazendo alguns movimentos, alguns eventos, carregando Cristo crucificado. Alguns pagam promessa, não estou criticando, eu estou falando o que acontece. Pagam promessa, outros vão fazer tapetes enormes o dia todo, né? Alguns vão deixar de comer carne por um tempo e só vão comer peixe, ok? Fazem tanta coisa, até se compadecem pelo sacrifício de Jesus na cruz. Alguns têm até dó do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus eu já falei, mas e a presença do Espírito Santo, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo? O Espírito Santo ele é tão importante que Davi, o rei Davi, um dia ele cometeu um pecado muito grave mesmo. Não existe pecadinho e nem pecadão. Todo pecado é pecado, mas tem aqueles pecados que são abomináveis. A Bíblia diz que tem pecados que não é para a morte, mas tem pecados que é para a morte sim. E Davi cometeu um pecado para a morte. Um dia ele adulterou e ele ainda matou o marido da mulher. E aí chegou o profeta Natã e disse: cara, tem um certo homem que ele tinha muitas ovelhas. E chegou um viajante. E não é que ele quis dar uma festa para esse viajante, um almoço para esse viajante. E em vez dele pegar uma de muitas ovelhas que ele tinha, ele pegou a ovelha de um coitado que só tinha uma ovelha só. Davi era o rei. Davi disse: me conte quem é esse homem, que eu vou mandar matá-lo. Ele podia, como rei, podia mandar fazer isso. Aí o profeta diz assim: esse homem é você. É você. Davi caiu em si, caíram as escamas dos seus olhos. E aí ele escreve os Salmos de número 51, versículo 10 ao 11. Ele diz assim, vamos colocar na tela. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E ele termina dizendo: e não retires de mim o teu espírito. Uau! Irmãos, a gente não está falando, com todo respeito, de um operário. Nós estamos falando de um rei. Esse rei, ele tinha um trono, ele tinha um reino, esse cara tinha um palácio, esse cara tinha exércitos à sua disposição.
Esse cara poderia tentar negociar com Deus e dizer: Deus, tira o trono. Deus, tira esse exército. Deus, tira a riqueza. Mas ele, em outras palavras, ele diz: Deus pode tirar qualquer coisa. Pode tirar o trono. Pode tirar qualquer coisa. Só não tira de mim o teu Santo Espírito. Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele diz: Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque o Santo Espírito é a pessoa mais importante. Você sabia que se você pecar contra o Pai, há perdão? Se você pecar contra o Filho, há perdão? Mas se você pecar contra a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, não há perdão? Então Paulo, ele vai dizer para essa igreja recém-inaugurada, uma igreja de novos convertidos, ele diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com todos vocês. Até mesmo porque essa igreja de Coríntios está numa cidade portuária, uma cidade cheia de malignidade, de prostituição, de droga, de tanta desgraça. E ele diz assim: olha, para vocês, ele sabe porque ele está falando, e o povo sabe porque Paulo está falando. Para vocês vencerem o pecado, vocês precisam da presença. Para vocês permanecerem de pé, para vocês permanecerem crentes de verdade, vocês precisam de relacionamento com o Espírito Santo. Vocês precisam de relacionamento com o Espírito Santo. Então, irmãos, nós conhecemos o amor, conhecemos a graça, mas a comunhão do Espírito Santo, muitas vezes nós deixamos a desejar. A comunhão do Espírito Santo significa a presença do Espírito Santo. Diga comigo: a comunhão com o Espírito Santo significa a presença do Espírito Santo. Primeira coisa que eu gostaria que você anotasse: não existe comunhão sem a presença. Diga comigo: não existe comunhão sem a presença. Podemos ter relação, amizade, mas comunhão só com a presença. Você só pode se relacionar com o Espírito Santo se Ele estiver presente na sua vida. Você só pode se relacionar, você só pode ter comunhão com uma pessoa se ela estiver com você naquele ambiente, se ela caminhar com você, se ela ouvir você, se ela responder você, se você falar com ela, se você perguntar para ela, se você responder a ela. Isso sim é comunhão. O resto pode ser um relacionamento superficial. A presença do Espírito Santo, ela é mais real do que a pessoa que está ao seu lado agora. Você sabia disso? A cantora e pastora Laura Sogueles tem uma canção que diz: a sua presença é mais real do que a pele nos meus ossos. Irmãos, é melhor a gente duvidar da pessoa que está ao nosso lado, se ela está de verdade ou não, do que duvidar da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre estará à nossa disposição. O Espírito Santo é a única pessoa que não nos abandonará nunca. Agora, o Espírito Santo é uma pessoa, nós podemos conversar com Ele, seguir a sua liderança e caminhar com Ele. Tudo que você pode fazer, tudo que você faz, você pode fazer com a contribuição do Espírito Santo. Cadê os homens que gostam de futebol? Levanta a mão, fala Corinthians. Até os São Paulinos falaram agora. Brincadeira, cadê os homens que gostam de futebol? Faz um barulho aí, fala glória a Deus aí. Aleluia. Sabe que o Espírito Santo está lá na hora do futebol também. E quando você fala, quando você reclama, quando você reivindica alguma coisa lá no campo de futebol, você tem que reivindicar como se fosse o Espírito Santo reivindicando.
Sabia disso? O Espírito Santo está lá no futebol. O Espírito Santo está lá naquela reunião de família. O Espírito Santo está lá no seu almoço. O Espírito Santo está presente na sua vida quando você discorda da sua liderança. O Espírito Santo está presente na sua vida quando você faz muito para Deus e às vezes tem motivações erradas. Ele está lá. O Espírito Santo está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. O Espírito Santo, ele é onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares simultaneamente e ele sabe de todas as coisas. O Espírito Santo é uma pessoa. Você tem que caminhar com o Espírito Santo. Você tem que estar sob a liderança do Espírito Santo. Você tem que seguir os passos do Espírito Santo. Às vezes algumas pessoas se afastam da comunhão da igreja. E quem se afasta da comunhão da igreja perde muito, irmão. Sabe por quê? Sabe por que perde? As pessoas perdem não porque elas deixaram de aprender uma nova música. Elas perdem não porque elas deixaram de ouvir a mensagem do pastor A ou pastor B. Elas perdem não por causa da estrutura, mas elas perdem porque quando você se desconecta da igreja, você perde a comunhão com o Espírito Santo. A igreja é o único lugar que o Espírito Santo se manifesta. Eu disse que ele está em todos os lugares, mas ele só se manifesta na igreja. Ele só interfere na igreja. Por isso que ele não interferiu quando Eva estava conversando com a serpente. Ele não interferiu quando Adão comeu do fruto, porque ele não estava ali sendo desejado. Ele não estava ali tendo uma comunhão com Eva, um relacionamento com Eva. Eva não perguntou nada para o Espírito Santo. Mas na igreja nós cantamos aqui: eu só quero tua presença, hoje não vou te... Nós cantamos lindas canções aqui invocando a presença dele. Ele se manifesta, ele vem, ele interfere. Por isso que o salmista escreve: nenhum mal chegará à sua tenda, aleluia. Ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro lado, vocês não serão atingidos. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é Deus, aleluia, já deu ordem a seu respeito, para te guardar, para te proteger por onde você passar. O Espírito Santo. Então perde essa comunhão. Olha o que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 e 8, diz assim: o Senhor Jesus que disse: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque os discípulos estavam borocochô, os discípulos estavam tristes, porque agora o seu mestre vai subir aos céus. Eles investiram 3 anos e meio no ministério de Jesus Cristo, e agora Jesus Cristo diz que vai subir para o Pai. Como que vai ficar? E a perseguição, e os religiosos, e os fariseus vão persegui-los. Eles estão tristes. Aí o Senhor Jesus percebe a tristeza dos seus discípulos e ele diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E hoje à tarde eu estava meditando nesse texto, e eu disse: por que para o bem? Nós vamos ver alguma coisa clara aqui, mas o Espírito Santo revelou algo ao meu coração. Porque Jesus, como Deus, depois de ter o seu corpo glorificado, depois da ressurreição, ele fazia algumas coisas malucas, cara, que deixava os caras doidos. Os discípulos estão reunidos em um lugar, e de repente Jesus passa pela parede, e chega na presença dos discípulos. Você já imaginou? A gente está com todas as portas aqui fechadas, tudo muito bem trancado. Aí alguém está aqui e diz: olha quem chegou. Jesus passou pela parede. De repente ele fala com Tomé e diz: toca aqui, Tomé. Creu, tocou e ó, tomou Doril, some de novo. Dorme com um barulho desse. Dorme com um barulho desse. Ele diz: é necessário. Ele vai lá em Gadara. A Bíblia diz que antes dele colocar o pé em terra firme, os demônios se manifestaram
na vida daquele gadareno e diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? E ele dá uma ordem para os demônios, e os demônios saem, entram naquela manada de porcos, e um homem que ninguém conseguia dar conta, não tinha correntes que poderiam prendê-lo, ele se cortava com cacos, ele dormia no cemitério. O homem já era famoso pela malignidade que estava nele, pelos demônios que estavam nele. De repente, em frações de segundo, Jesus muda a vida do homem. E a multiplicação de pães e peixes? Pensa num negócio desse. Ele só dá graças ao Pai, manda sentar e organizar em grupos de 50, e diz: agora distribui. Os caras distribuem, todo mundo se farta, e ainda sobra 12 cestos cheios. Então era muita coisa para a nossa cabeça. A gente, dentro da nossa limitação, não ia entender. Então, preste atenção. Quando Jesus diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Esse conselheiro é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Jesus está dizendo: vocês não conseguem me compreender, vocês não conseguem me entender. E olha, por mais que eu seja Deus, em alguns momentos eu não consigo entender vocês. Então é melhor para vocês que eu vá para o Pai, porque quando eu chegar lá, eu vou enviar o conselheiro. Além dele aconselhar vocês, além dele orientar vocês, ele vai interceder por vocês. Aquilo que está no coração de vocês, que vocês não conseguem expressar, ele vai pegar do coração de vocês e revelar ao coração do Pai. E aquilo que está no coração do Pai, que vocês, na limitação de vocês, não conseguem entender, ele vai pegar do coração do Pai e vai revelar ao coração de vocês. Aí no versículo 2, no versículo 8 de João 16, o Senhor Jesus diz assim: quando ele vier, eu estou subindo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Diga comigo: do pecado. O que afasta o homem de Deus? O pecado. Deus quer que o homem se aproxime dele, mas não dá para se aproximar de Deus com pecado. Então aí entra a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, convencendo o homem do quê? Do pecado. E ele diz mais: vai convencer também da justiça. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas não tinham parâmetro do que era justo. O cara traía a mulher e dizia: mas também, poxa, eu pago tudo dentro de casa, eu coloco a comida, o que mais que ela quer? Esse era o senso de justiça dele. Aí o cara aceita Jesus, é convencido pelo Espírito Santo. Ele diz: meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Que besteira que eu fiz. Não era nem para estar casado, mas a graça foi uma verdade, e o Espírito Santo convenceu da justiça, e hoje é uma pessoa justa, é um homem de bem, e em diversas áreas da nossa vida. Mas o Espírito Santo vai convencer também do juízo, do que está por vir. Então esse é o papel do Espírito Santo, convencer o homem. Agora preste atenção: se o Espírito Santo não tivesse vindo, nós não teríamos comunhão com Ele. Ele veio, Jesus mandou para nós termos comunhão com Ele, conversar com Ele, se relacionar com Ele. Somente o Espírito Santo é capaz de ativar dentro de nós a capacidade de saber o que é certo ou errado. Somente o Espírito Santo é capaz de nos convencer do pecado. Por isso que Paulo diz: não perca nunca a comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, nós estamos num mundo de malignidade. Nós nunca tivemos tão perdido na vida. A gente vê uma notícia e a gente fala: será que é verdade?
independente de quem vem a notícia. É assim ou não é? Você recebe uma ligação, alguém diz que tem uma bênção para você, você duvida. Alguém te liga dessas empresas de marketing e diz: olha, para confirmar que é você, por segurança, me fale o seu CPF. Você fica com medo. Você vê uma promoção na internet e diz: clique aqui. Você fica com medo, né? Será que é um site verdadeiro? A gente vê algumas mulheres aí na rua que a gente fica com dúvida. Será que é mulher? Mas não é só mulher não. A gente vê alguns homens aí que dizem: será que é verdade? É ou não é? Tá sim, irmãos. Tá sim. A gente nunca precisou, a gente nunca necessitou tanto da pessoa do Espírito Santo como nós precisamos hoje, e vamos continuar precisando. Talvez você esteja afastado do Espírito Santo. Você pode estar até na igreja todos os dias e mesmo assim está longe do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar esse relacionamento profundo com o Espírito Santo. Olha, irmãos, eu disse hoje aqui pela manhã, a minha mãe, ela tem tanta comunhão com o Espírito Santo. Nós somos em 6 irmãos, e eu lembro que um dos meus irmãos se afastou do Evangelho, se envolveu nas drogas, na prostituição. Ele trabalhava para sustentar as drogas e a prostituição, se envolveu com as amizades erradas. Ele saía para trabalhar na sexta-feira à noite, não voltava mais para casa, chegava no domingo pela manhã, sujo, cheirando mal, tomava um banho, comia alguma coisa, dormia até 5, 6 horas da tarde, ele saía e só ia voltar na segunda-feira à noite depois do trabalho. Era assim a vida dele. E trabalhava até sexta-feira. Sexta-feira pegava o dinheiro e ela repetia tudo de novo. Os meus irmãos, eu e meus irmãos já tinham na verdade desistido do meu irmão, mas a minha mãe nunca desistiu. Quantas vezes a gente chegava da igreja, ou até o meu irmão da balada, e a gente via a minha mãe de joelhos falando com o Espírito Santo, e ela dizia: Senhor, salva o Israel, eu consagrei ele a Ti, todos os meus filhos são do Senhor, eu ainda vou ver, Senhor, não deixa eu morrer, eu ainda vou ver o Israel rendido aos Teus pés. Um belo dia o Israel decidiu namorar uma moça que também era das drogas, e essa moça tinha uma filha, e a filha se converteu adolescente, e a adolescente disse: mãe, vai ter um culto lá em casa, e eu queria tanto que a senhora estivesse, por favor mãe, dá um jeito. E ela implorou para a mãe foi para o culto e levou meu irmão. Quando chegou lá no culto, na célula, na casa, quem que estava ministrando? Era um ex-amigo deles, da biqueira, que ele achava que tinha morrido trocando tiro com a polícia, e tinha desaparecido o cara. Quando ele chegou lá, o cara estava pregando a palavra. Enquanto o cara pregava, o Espírito Santo, que a minha mãe tem relacionamento, aleluia, falou com o meu irmão: se eu mudei a vida dele, eu mudo a sua. E hoje ele conta: rapaz, quando eu vi, eu estava de joelho na frente do meu amigo, entregando a minha vida para Jesus. Meu irmão hoje é liberto, é um homem de Deus, um ganhador de almas, um servo, um discípulo, um voluntário na casa do Senhor. Porque a minha mãe não desistiu, a minha mãe manteve um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Eu disse pela manhã que quando eu tinha por volta de 16, 17 anos, aquela coisa de você querer experimentar o que nunca provou, e eu estava meio que em cima do muro, sabe, na igreja, mas ao mesmo tempo namorando as coisas do mundo, a música, e olhando para a cerveja. Graças a Deus eu nunca bebi, mas assim, dava aquelas babadas, sabe, naquela festa de empresa e tal. E aí, quando você está em cima do muro, você já está no inferno, porque em cima do muro é um lugar de confusão, de dúvida, e Deus não é um Deus de dúvida.
Deus não é um Deus de confusão. Será que eu vou ou não vou? Está na dúvida. Deus não está nesse negócio. Deus é sim ou não. Você subiu no muro, você está do lado de Satã. Então eu estava em cima do muro. Aí chegou final de ano, férias coletivas. Eu fui na casa de um amigo chamado Edilson. E o Edilson disse assim: Isaac, vamos na casa do Pedro? E nós fomos na casa do Pedro. O Pedro era casado, era final de ano, a esposa tinha ido passar final de ano na casa dos pais em Cabo Frio, em Rio de Janeiro. O Pedro trabalhava à noite, dormia de manhã, à tarde ele acordava. E quando nós chegamos lá no período da tarde, ele já estava acordado. E ele disse: ô galera, aquele jeito de carioca, entra aí e tal, vamos tomar uma coca. E eu lembro que o Pedro abriu uma coca de 2 litros, pegou um pão com salame ou mortadela, colocou, a gente comeu, batemos um papo. E o Pedro de repente disse assim: vamos orar. Nós 3 levantamos na cozinha do Pedro, ou na sala, e o Pedro começou a orar. O Espírito Santo veio sobre as nossas vidas. E naquele dia, a partir daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo jovem. Eu tive uma experiência profunda com o Espírito Santo. Eu tinha um cabelo grande, queria dar uma de roqueiro. Eu usava uns anéis de caveira, heavy metal. Eram as coisas horríveis, ridículas, coisas que o diabo faz na vida da pessoa. Você imagina eu, negão, era magrinho, só tinha cabeça, em cima da cabeça um cabelão. Imagina. Não é para rir não, se você tivesse me visto naquela época, era para chorar. Sabe o que aconteceu depois daquela reunião? O pastor não precisou me chamar no gabinete. Ele não precisou falar: Isaac, tira esse anel de caveira. Isaac, corta esse cabelo. Isaac, deixa esse negócio de heavy metal para o lado. Não. O Espírito Santo fez isso. Ele me convenceu do pecado. E a partir daquele dia, eu fui um novo jovem. Passaram-se os anos. Existe um sítio aqui na cidade de Arujá, conhecido como Sítio dos Coreanos. É de uma igreja coreana. E é um sítio exclusivo para oração. Não tem piscina, não tem nada de lazer, exceto uma quadra de tênis lá, só. Uma linda igreja, tem os alojamentos e tem também o que eles chamam de cavernas de oração. São quartinhos pequenos, que você entra, tem que ajoelhar, você tira o sapato, o tênis, e você entra ali, tem um furo na porta para entrar um ar, e você ora. E tem um cano que sai para cima da montanha, para o ar circular, e ali você fica orando. E eles oram ali dias e até meses, os coreanos. Não sei por que cargas d'água a nossa igreja escolheu aquele local para fazer acampamento dos jovens no período do carnaval. Não tinha campo de futebol, não tinha piscina, só tinha lugar para orar. Lá fomos nós. No último dia de carnaval, terça-feira de manhã, pastora Ideilza foi ministrar a palavra. E eu lembro que ela ministrou sobre o Espírito Santo. E no final ela disse: vem para frente, jovens. Quem quer comunhão com o Espírito Santo, ajoelha aqui. Eu ajoelhei. Era por volta de umas 10 horas da manhã. O Espírito Santo me pegou de tal maneira, que terminou a reunião e eu continuei no chão. Dali nós iríamos para o refeitório almoçar e o ônibus viria buscar a gente. Os jovens foram para o refeitório e eu fui para a caverna de oração. E eu só sabia dizer para Deus: eu quero mais, Deus, mais de Ti, Deus, mais de Ti, Deus, mais de Ti. Até as 2 horas da tarde, quando alguém foi lá me chamar para entrar no ônibus, eu saí carregado do Espírito Santo. Se eu estou aqui hoje é por causa da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Todas as vezes que eu me sinto muito irritado, muito intolerante, eu percebo logo que eu estou ausente desse relacionamento. Eu estou devedor com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dirige, Ele nos conduz. Então, segunda coisa, nós devemos ser dirigidos e conduzidos pelo Espírito Santo. Muitas vezes nos sentimos tão perdidos, não sabemos em que acreditar, mas o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Evangelho de João 16, versículos 13 e 14 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, mas quando o Espírito dá, e não dá mentira. O Espírito Santo não opera em meio à mentira.
O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não vai deixar você entrar em um beco sem saída. O Espírito Santo não deixará você entrar em um barco furado. O Espírito Santo não deixará você ser enganado. Não adianta, não precisa você ficar atrás de ninguém para saber a verdade. O que falaram na reunião, o que disseram, o que falaram a meu respeito. Não, é só você ter comunhão com o Espírito Santo, que Ele revelará toda a verdade ao seu coração. Eu tenho tido essa experiência com o Espírito Santo. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Você quer saber o que Deus tem para você? Jeremias 23:11 diz: sou eu é que sei os pensamentos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Fala com o Espírito Santo. Talvez você está querendo o que é do outro, e o Espírito Santo, Deus tem algo totalmente diferente para você. Consulte o Espírito Santo, que Ele te revela. Você não precisa copiar ninguém, você não precisa querer ser igual a ninguém. É só você conversar com o Espírito Santo, que Ele vai revelar o que Deus tem para você. Aleluia, aleluia. Ele o guiará. Terceiro e penúltimo, o Espírito Santo nos revela Jesus. Diga: o Espírito Santo nos revela Jesus. Não perder a presença é não perder o Espírito Santo. O Espírito Santo revela Jesus para nós, como aos discípulos no caminho de Emaús. Lembra dessa passagem? Jesus morreu, foi sepultado, e 2 dos discípulos de Jesus estão indo a caminho da cidade de Emaús, mal pra caramba. E a conversa deles era mais ou menos assim: poxa, velho, o que vai ser agora da nossa vida profissional? Bem que Ciclano falou que não ia dar em nada esse negócio de Jesus. Está aí agora, ele morreu. Nós estamos sozinhos, temos que voltar agora para o mercado de trabalho. E de repente, quando eles estão caminhando, chega quem ao lado dele? Jesus, já com seu corpo glorificado. E Jesus pergunta o que eles estão falando, e eles dizem assim: peraí, você não sabe dos últimos acontecimentos em Jerusalém? Jesus, o nosso mestre, morreu, mataram o nosso mestre. Todos os jornais estão falando. E Jesus continuou caminhando com ele, conversando com eles. Jesus entrou na casa deles. Jesus comeu à mesa com eles. Jesus bebeu à mesa com eles, e eles nem aí. A Bíblia diz que de repente o Espírito Santo, aleluia, revela para os discípulos quem está com ele. E aí, nesse momento que as escamas caem dos olhos dos discípulos, e eles veem que é Jesus, e eles dizem: ah, Jesus, fica mais um pouquinho, já se faz tarde. E Jesus desapareceu. Em cima dessa passagem bíblica surgiu uma música antiga que diz assim, cante comigo, na dó maior. Fica, Senhor, já se faz tarde. Ó, faz assim, ó. Tens meu coração para pousar. Faz assim, vem, 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 vem. Faz em mim morar eternamente. Fica, Senhor. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Outra vez, bem forte, bem forte. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Vem, Pai. Faz em mim morar eternamente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Quem fez isso?
o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 24, 28 ao 32. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós? E quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? É possível você estar ouvindo a palavra de Deus, o seu coração está ardendo e você não está entendendo nada. Lá no caminho, quando Jesus estava falando com eles, o coração deles já ardia, mas mesmo assim eles não viam Jesus, eles não viam Deus, eles não sabiam quem era Jesus. É necessário a presença do Espírito Santo para revelar Jesus a nós. A Bíblia nos informa sobre Jesus. Diga: a Bíblia me informa sobre Jesus, mas o Espírito Santo revela Jesus. Você pode ler a Bíblia, você pode ser doutor, você pode ser o cara mais culto desse planeta, mas se você não tiver o Espírito Santo, você vai ter informações sobre Jesus, mas não a revelação de Jesus. Mas não a revelação de Jesus. Obrigado, irmão. Só o Espírito Santo revela Jesus a nós. Sabe, irmãos, eu falei aqui da minha mãe. Minha mãe não sabe ler e nem escrever. Minha mãe nunca foi à escola, mas ela tem um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Interessante que eu conheço pastores que são assim extremamente inteligentes, são homens muito cultos, homens muito estudados, que também têm um profundo relacionamento com o Espírito Santo, que eles abrem a boca, você entende que é o Espírito Santo falando com você. Mas quando você vai conversar com mulheres como a minha mãe, com homens que são analfabetos também, como a minha mãe, que decide ter um profundo relacionamento com o Espírito Santo, você também sente o Espírito Santo falando com você através dessas pessoas. Então o Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo nos informa do juízo do que há de vir. Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 18. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi entregue o livro do profeta Isaías capítulo de número 61. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, só porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Agora preste atenção, meus irmãos. O Senhor Jesus, que é o próprio Deus, Ele precisou do Espírito Santo para ungir Ele, para depois Ele dar vista aos cegos, para depois Ele curar os enfermos. Jesus, Ele não começou o seu ministério sem a manifestação do Espírito Santo na vida dele. Preste atenção comigo. Quando Maria estava gerando o Senhor Jesus no seu ventre, Jesus já era Deus? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Agora baixa. Quem acha que não, levanta a mão. Espera aí. Quem não acha nada? Então eu vou perguntar de novo. Quem acha que aquele embrião
Aquele bebê que estava sendo formado no ventre de Maria, mesmo bebê, lá no ventre da nossa irmã Maria, já era Deus. Levanta a mão. Pronto. Alguns estão revoltados e não querem levantar a mão para nada. Olha aqui. Quem acredita que Jesus, quando estava engatinhando, ele já era Deus? Quem acredita que Jesus, quando foi para a escolinha, para o prezinho, já era Deus? Quem acredita que Jesus na adolescência já era Deus? Na juventude já era Deus? Ele já podia fazer qualquer coisa, mas ele não fez sem a presença do Espírito Santo. E nós muitas vezes, por falta de sabedoria, queremos fazer muita coisa para Deus sem o Espírito Santo. A gente quer ser usado, quer ser líder de célula, quer ser empresário, quer ser jogador de futebol, quer ser pregador, quer ser cantor, quer fama, quer dinheiro, sem o Espírito Santo. Se Jesus, ele esperou a presença, a manifestação do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos curar de toda e qualquer enfermidade. Jesus disse isso. Nós muitas vezes magoamos o Espírito Santo. E sabe, irmãos, nós magoamos muitas vezes o Espírito Santo, nem sempre pelo que nós fazemos, mas muitas vezes pelo que deixamos de fazer. Eu já estou caminhando para o final e nós vamos orar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já imaginou você viajar 24 horas com uma pessoa ao seu lado e essa pessoa não dirigir uma palavra para você? Essa pessoa ignorar você o tempo todo na viagem? Essa pessoa passar por apuros, você poder ajudá-la e ela não dar um grito de socorro para você? Você até muitas vezes tentar falar com a pessoa e ela ignorar você. Como você se sentiria? Amado ou rejeitado? Rejeitado. É assim que o Espírito Santo sente muitas vezes com a gente. A gente quebra o pau com o marido, com a esposa, com o filho, com os líderes, com os liderados. A gente mete o pau no governo, a gente quer tudo às nossas custas. A gente sofre pra caramba e o Espírito Santo do nosso lado dizendo: eu posso mudar a sua vida. Eu posso te levar ao sucesso que você tanto deseja. Eu posso abrir portas que você tanto está buscando. Eu posso mudar a sua vida. Eu posso fazer as coisas na sua vida em um piscar de olhos. Mas você não me ouve. Eu estou aqui do seu lado. Eu já contei esse testemunho. Houve uma fase na minha vida que eu fiquei desempregado. E eu sempre fui muito bem relacionado na área comercial. Muito bem relacionado no mercado corporativo. E eu estava numa daquelas fases que as empresas me ligavam. E diziam: Isaac, vem trabalhar com a gente. Isaac, uma empresa bem renomada disse: Isaac, nós vamos abrir um departamento, criar um departamento para ter você no nosso time. E eu dizia não. E eu lembro que quando eu fiquei desempregado, veio na minha mente, eu não cheguei a verbalizar, mas veio na minha mente: fácil, eu arrumo emprego. Eu até imaginei, eu vou ligar para a empresa tal, no dia tal, e no dia seguinte eu vou estar empregado. Todas as portas se fecharam. Todas as portas se fecharam. Eu ligava para os amigos e eles falavam: poxa, se você tivesse ligado ontem, a semana passada. Eu lembro que na época tinha a Rede Mulher de televisão, hoje a Record News. Eu estava com o diretor e ele disse: cara, a gente precisa de um profissional como você. Você já trabalhou no grupo, você entende a gente. Eu contratei, ele disse assim: eu contratei 2 profissionais do SBT. Eu vou mandar os 2 embora para contratar você. E ele disse: eu vou te dar uma ajuda de tanto e a comissão de tanto. Tá bom para você? Eu falei: tá ótimo, meu querido. Ele disse: dia tal, a minha secretária te liga. Eu voltei todo feliz, esperançoso. Deu dia tal, ninguém ligou. Olhava os e-mails, nada. Ligava, o cara não atendia. Um dia à tarde eu passei na casa da minha mãe, eu já era casado. E a minha mãe disse assim: ei filho,
Já arrumou um emprego? Eu disse: não, mãe. E aí ela disse assim: filho, você está confiando no seu conhecimento. E o seu conhecimento não vai te levar a lugar nenhum. Eu ouvindo aquela senhorinha baixinha que vocês conhecem. Eu estava para entrar no carro. E ela disse assim: vamos fazer o seguinte. Eu oro às 3 da madrugada aqui em casa. E você ora às 3 da madrugada na sua casa. E Deus vai abrir a porta de emprego para você. Irmãos, não deu outra. Uma semana depois, eu estava empregado. Uma semana depois, a minha vida financeira estava transformada. Um cliente que era daquela empresa que eu já tinha trabalhado, que eu atendia, 3 anos, não fechava nenhum contrato com a empresa. Eu entrei, no dia seguinte, eles fizeram um contrato milionário com a empresa. Eu lembro que eu voltei para casa e eu disse para a Andréia: agora a gente vai fazer compra. Vamos para o mercado. Comissão está no bolso. Sabe por quê? O Espírito Santo. Fiquei 6 meses duro. 6 meses me sentindo rejeitado. 6 meses me sentindo traído pelos amigos. Porque eu quis. Vocês lembram da história dessa igreja? Lembra que eu contei já o testemunho? Que eu disse um dia para Deus, lá na prefeitura: Deus, eu cansei. Eu não movo mais nenhuma palha para liberar essa tenda. No mesmo dia, minutos depois, na mesma prefeitura, Deus me colocou na frente de um homem que disse: eu tenho um prédio para você. E sabe, irmãos, eu fico pensando: meu Deus, ficamos 3 meses sofrendo. Porque eu não disse no dia que os caras estavam lacrando a tenda: Espírito Santo, é contigo, resolve esse problema. Se eu tivesse dito aquilo, talvez esse prédio teria surgido no dia seguinte, ou talvez até a tenda. Mas sabe o que eu fiz? Eu vou confessar o meu pecado. Eu disse: com a influência que nós temos, com essa igreja nessa cidade, rapidinho a gente resolve. Amanhã está liberado. Veio deputado estadual, veio não, por telefone, deputado federal, veio um procurador estadual do estado de São Paulo. Fiquei em reunião em uma casa dele aqui na região, em um condomínio, a manhã inteira. Vimos toda a documentação, não tinha nada de errado. Eu tive diversas reuniões com o prefeito da época e com todos os secretários, algo inédito. Por diversas semanas conseguia se reunir todos os secretários em uma sala para me atender, e nada deu certo. Mas um dia, uma bela manhã, por volta das 10 da manhã, quando eu disse: Espírito Santo, eu cansei, ele disse: agora deixa comigo. Talvez você está assim hoje. Talvez você está procurando tantos médicos, tantos advogados. Você já conversou com seu marido tantas vezes. Você já falou tanto para o seu filho e nada resolveu. Mas eu te garanto, se você entregar agora nas mãos do Espírito Santo e desenvolver um profundo relacionamento com o Espírito Santo, Ele vai fazer por você. Quem está disposto? Fique em pé em nome de Jesus. Deixa eu contar uma história para a gente orar. Quem já ouviu falar de Abraão? Abraão na Bíblia, pai da fé. Gênesis capítulo de número 24. Abraão está velho. Sara está para morrer. Abraão está em Canaã. Ele é de Ur dos Caldeus. Lembra que Deus disse lá: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão chama um dos seus servos mais antigo, Eliezer, e ele diz: eu quero que você me faça um favor. Ele diz: coloca a mão debaixo da minha coxa e me jura que você vai no meio do meu povo, lá em Ur dos Caldeus,
e vai buscar uma mulher para o meu filho Isaac. Porque as mulheres dessa região que nós estamos, elas são depravadas, há muita malignidade, e eu não quero que o meu filho se case com uma dessas mulheres. Aí o servo de Abraão diz: e se a mulher que eu encontrar, ela não quiser vir? Aí Abraão dá uma direção para o servo. Ele pega o camelo e vai na direção de Ur dos Caldeus. Abraão dá para o servo bens, joias, dinheiro, muitas coisas de alto valor, e diz: você entrega para a moça que você encontrar. Eu imagino na mente daquele cara, Eliezer, servo de confiança e um dos mais antigos de Abraão, dizendo: eu não posso falhar com meu Senhor. Eu não posso falhar com meu Senhor. Primeiro, Ele é o pai da fé. Segundo, é o cara mais rico do mundo, o cara mais poderoso. Eu não posso. Eu jurei, eu coloquei a mão debaixo da coxa dele. E Eliezer foi falando com Deus, e no meio do caminho ele fez um propósito com Deus. Aqui na região eu diria, ele fez um combinado com Deus. Ele fez um voto com Deus. Ele disse: Deus, quando eu chegar na região de Ur dos Caldeus, a primeira moça que eu encontrar, junto com as mulheres que estiver indo tirar água no poço, e eu pedir água para beber, e ela não contra-argumentar, ela me dá água, e não só dá água para matar a minha sede, mas água também para matar a sede dos camelos, eu entenderei que essa mulher, essa moça, é para casar com Isaac. Quando ele chega naquela região, vem uma jovem chamada Rebeca. Ela vem com o cântaro, juntamente com outras mulheres, buscar água no poço. Quando ele se aproxima e ele pede água para beber, ela prontamente serve água para ele, e sem ele pedir, ela diz: também darei água aos seus camelos, até eles saciarem. E olha que isso não é uma tarefa fácil, matar a sede de um camelo. Naquele momento, ele disse: é essa moça que Deus colocou no meu caminho para casar com Isaac. Ela volta para casa, maravilhada, conta para os seus pais, para os seus irmãos, para a sua família, que ela encontrou um homem, e que ela matou a sede desse homem e dos seus camelos, e ela conta o diálogo que ela teve com aquele homem. A sua família diz, o pai diz: minha filha, por que você não trouxe esse homem para dormir aqui na nossa casa, esse viajante? Ela volta lá, chama Eliezer, e Eliezer dorme, come na casa dela, e Eliezer explica por que ele está ali. E ele diz: e quando eu cheguei, eu encontrei a Sara, sua filha, a Rebeca, sua filha, e ela matou a minha sede, e ela prontamente ofereceu matar a sede dos camelos, e eu entendo que é ela a esposa do Isaac. E é lógico, a família deve ficar com o pé atrás. Ele percebe, e ele começa a contar para aquela moça quem é o seu Senhor, quem é o pai do Isaac e quem é Isaac. Ele diz: olha, deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Abraão é o cara mais rico do mundo. Ele é considerado pelo próprio Deus o pai da fé. Inclusive ele mandou para você riquezas. Ele mandou aqui, joias, brincos, tesouro, barra de ouro. Tudo isso ele mandou para você. Mas deixa eu te falar, jovem, nada disso chega aos pés de toda a riqueza que Abraão possui. Abraão é assim, assim, assado, papapá. E tem um detalhe, moça: toda a riqueza de Abraão, o homem mais rico do mundo da época, vai ficar para o seu único filho, Isaac. Ele é o filho da promessa. Ele nasceu na velhice. Por isso ele mandou eu vir aqui no meio do seu povo buscar uma esposa para ele. Os pais olharam para Rebeca, os irmãos olharam para Rebeca e falaram: e aí, Rebeca, você vai? Vou. Ela se prepara, pega mais algumas servas, e a família abençoa, e ela vai em direção a Canaã.
Agora imagina comigo, as estradas da Palestina, empoeirada, não tinha asfalto, em cima de um camelo, dias e dias de viagem. O cabelo daquela moça ficou sujo de pó, a sua roupa toda suja, transpirava. E eu imagino ela criando aquela expectativa de toda moça de encontrar o seu noivo, e não é qualquer noivo, é o filho do cara mais rico do mundo, é o poderoso da época, é o cara segundo, é o cara, o pai da fé. E eu imagino ela perguntando para Eliezer: está chegando? Igual as crianças, falta muito? E de repente Eliezer diz: está perto. Quanto tempo? Mais meia hora. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino Rebeca dizendo: dá para parar um pouquinho em algum lugar? Dá para parar no Graal? Tem algum hotel no caminho? Dá. Mas por quê? Porque eu quero lavar o meu cabelo, eu quero trocar de roupa, eu quero colocar uma outra sandália, eu quero colocar aquele brinco que ele mandou para mim, aquele colar, aquele negócio do braço, bracelete lindo, o relógio. Eliezer, claro, para. Ela se banha, arruma o cabelo, se perfuma, coloca a sua melhor roupa, coloca todos os acessórios que ela podia ter colocado, e ela sobe no camelo de novo. Talvez ela até pede para lavar o camelo. Se fosse, não ia pedir para lavar o carro? Ela pede para lavar o camelo. Ela sobe no camelo e ela calcula 30 minutos. E quando ela vê uma tenda de longe, e vê um moço, ela diz: quem é aquele rapaz? E Eliezer diz: é Isaac, o seu esposo. Ela diz: chega lá, o Isaac está saindo da tenda. A Bíblia diz, ele avista a Rebeca também. Eliezer apresenta os dois vão até os pais, Abraão e Sara. Os pais abençoam. Isaac pega a Rebeca e vai para a tenda. E aí você já imagina o resto. Ripa na cholipa. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Sabe por que eu contei essa história? Porque Eliezer nessa história faz o papel do Espírito Santo hoje. O nosso Deus é o mais rico, é o poderoso, dono da prata e do ouro. Ele só tem um filho. E Ele mandou o Espírito Santo vir buscar a gente, vir cuidar da gente. Ele mandou o Espírito Santo revelar ao nosso coração o que Ele tem para mim e para você. Só tem uma diferença entre Rebeca e nós. Rebeca era a noiva, Isaac era o noivo, Abraão era o pai. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Ele é o noivo, aleluia. E Deus Pai é o Pai. Ele é o único filho. Qual a diferença? A diferença é que a diferença é que Isaac não conhecia Rebeca. E Deus conhece a gente. E mesmo assim, Ele não desiste de nós. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você já fez. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele conhece a sua história. E Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos o aliviarei. Ele sabe quem é você. Feche os seus olhos.